Oi, pessoas. Eu vim dar uma explicação que acho bastante válida para vocês perceberem a questão das abordagens. Então, como sabem, eu sou psicóloga clínica e já estou me especializando em constelação familiar há anos. Tive o privilégio de ser aluna diretamente do Bert Hellinger e quando eu recebo um caso em que a pessoa diz, mas isto é isto, eu paro e penso, vamos ver se isto é mesmo só isto, não é? Ok? Então, eu vou contextualizar a situação. Uma mulher, 42 anos, casada, 3 filhos, e a queixa principal dela é que quando ela fazia qualquer coisa de não tão boa no casamento dela, deixava de fazer alguma coisa, se recusava a fazer outra, enfim, tinha algum comportamento que o marido não aceitava, o marido dava a ela o tratamento do silêncio, isto é, mudo, chegava em casa tarde, não falava durante 4, 5 dias. Não falava, cancelava compromissos que já estavam agendados com ela ou com os filhos, quase não se alimentava em casa, entrava, tomava seu banho, deitava, dormia, dia seguinte de manhã saía. Era como se ele não existisse dentro de casa. O primeiro dia ela aguentava bem, o segundo mais ou menos, no terceiro ela ia ficando num desconforto tamanho que ela acabava abanando ele e às vezes agredindo fisicamente. Ela disse mesmo na consulta, ele tirava o pior de mim. Eles acabaram de se divorciar a pedido dela, porque para ele, cada vez que ela fazia alguma coisa, ele já sabia qual era o castigo, fazia isso e ela não sabia lidar com isso, mesmo. Eu não estou dizendo que devia de saber lidar, ok? E então, divorciaram-se e ela agora quer saber o que se passa com ela para ela ficar naquele estado irada. Ela tinha uma dificuldade enorme de lidar com aquilo. Também não estou dizendo que é fácil. E os filhos, que são novos, muitas das vezes sofriam um pouquinho das consequências da ira que ela apresentava. Então, pegando a história da família da pessoa, quer dizer, eu monto o campo de memórias da família dela, vou pedindo a pessoa para ir colocando os bonecos, né, daquela forma oculta que vocês já conhecem, e ela então foi colocando na mesa redonda, giratória, os bonecos. Então a explicação que ela trazia de um atendimento que ela tinha procurado ajuda, a explicação era, ela tinha uma falha na educação dela e não aprendeu a gerir as suas emoções. E por isso que ela se desorganizava internamente e saltava e agredia fisicamente e ficava irascível. Essa foi a explicação que ela recebeu com relação à questão dela. Essa é uma abordagem. Uma outra abordagem também da psicologia é o comportamento aprendido. Por quê? Porque quando ela coloca os bonecos todos ali, o que nós temos? A mãe dela era uma pessoa extremamente desconfiada, com ou sem razão, não é nosso cuidado aqui. Desconfiava muito do marido.
O marido era um senhor com uma empresa e ele tinha sempre jantares, almoços, reuniões, tinha sempre muitos compromissos. E essa filha, que veio a ser a minha cliente, que vamos chamar de Maria, e a filha Maria foi saindo do seu papel, o seu lugar de filha, e ela começou a se lembrar que aos 7 anos, aos 9, aos 11, aos 12, ela pegava o telefone e ligava para o pai. Papai, volta para casa. A mamãe está muito triste. Estamos aqui à sua espera para jantar. E isso funcionava e a mãe sentia-se protegida pela filha e a filha foi crescendo com essa convicção de que resultava ela interferir na relação de homem e mulher, que o pai e a mãe tinham uma relação disfuncional, ok, não é? Certo? Então, ela foi crescendo. Então, o termo comportamento aprendido é válido porque ela assistiu, muitas vezes, essa situação. Por quê? E aí, agora vamos entender. Essa mãe, ela dava o tratamento de silêncio para o pai. Essa mãe, até hoje, não sabe dialogar. A relação com a filha é satisfatória, mas ela não sabe dialogar. Tem uma situação difícil, estranha, ela cala-se. Mudismo mesmo. E fica muito tempo sem fazer nada. Na relação dessa mãe da Maria com o marido dela, que é o pai da Maria, o que ela fazia? Ela não fazia comida, ela não lavava roupa, ela não cuidava de nada, absolutamente nada. Ficava com aquele bico que vai, né, lá longe, chateada. Visivelmente todo mundo sabia que ela não estava bem. As atitudes dela eram assim de rompante, jogava coisas, e às vezes ela prejudicava as 3 filhas por conta dessa revolta que ela tinha dentro dela. E o marido dela, pai da Maria, saía para trabalhar tranquilo. Para ele era normal, vida que segue. Então, de fato, podemos chamar de comportamento aprendido. No entanto, vamos lá pegar, então, a constelação familiar, né? Porque ao colocar o sistema familiar de origem, os bonecos ali a representar essa mãe da Maria, trazia com ela, não da mãe dela, mas da avó dela, portanto, bisavó da Maria, que era aquilo que a gente chama de mulher com cabelinho na venta, que fazia esse mesmo processo. Tratamento de silêncio num alto grau, ok? Porque a bisavó da Maria, ela, em situações um pouquinho mais graves na percepção dela, ela desaparecia durante dias, ok? A Maria lembrou disso e relatou isso na hora que estávamos a fazer a constelação familiar. No entanto, aí você vai dizer, mas se a mãe da Maria era assim e a avó da Maria não era assim, como é que é isso? Sim, às vezes saltam uma geração, ok? A avó da Maria não tinha esse tratamento de silêncio para com as pessoas, mas a bisavó... Então, o que é que nós temos aqui? Linhagem feminina, amor não saudável e repetição de padrão. Poderíamos colocar mais uma questão aqui, que é a fidelização da Maria à bisavó, ok? No entanto, o campo não mostrou desta forma, mas mostrou a importância da Maria acolher tudo como foi para trás,
sem julgamento, e afirmar que ela pode fazer diferente, ok? E quando eu digo que eu fico mais na repetição de padrão, é porque a Maria faz igualzinho a mãe. As reações são iguaizinhas da mãe, ok? Portanto, vemos aqui 3 explicações para uma situação. E eu acho importante eu passar isso para vocês, em especial pelo seguinte: por favor, procurem essa ajuda que a Maria procurou antes de decidir o divórcio. Assim você começa a perceber, gente, mas ok, a Maria não chegou a mim dizendo eu faço igual a minha mãe. Não, ela não tinha ainda tomado essa consciência. Mas ela chegou dizendo que o divórcio dela foi por conta disto, né? Que para ela era impossível aceitar aquele tratamento de silêncio. Claro, o que ela fazia? Ela repetia aquilo que ela assistia em relacionamento, a gente aprende com pai e mãe. Ela repetia, então o marido dela fazia o tratamento de silêncio que a mãe dela fazia. Então ela se fidelizava, não, esquece o fidelizava. Ela entrava no circuito do relacionamento de pai e mãe e sentia-se agredida. Portanto, o marido da Maria picava dentro dela aquilo que já estava nela, ok? E ela não aguentava. Aí vocês vão dizer, sim, mas a mãe dela fazia o tratamento do silêncio, mas o pai dela não reagia. Então, ele não reagia, é o que a Maria lembra, é o que o Campo trouxe também, e isso provocava uma reação mais grave da mãe da Maria. A Maria está ali, recebe um tratamento de silêncio, que também era prolongado, ok? E ela até tentava ir lá sem reações, com calma, espera, ele vai falar, ele vai... Até que ela chegava um momento em que ela explodia, ok? Aí você vai dizer, mas não é ela que está dando o tratamento de silêncio, e era a mãe que dava o tratamento de silêncio, mas ela repetia os mesmos comportamentos erráticos da mãe. Vamos tirar o erráticos aqui, porque tudo é como tem que ser, não é? Então, ela reagia emocionalmente com a mesma raiva. E ela também reagia fisicamente. Não como um castigo, mas como um vulcão que explode, que sai de dentro. Tá? Então, procurem ajuda quando ainda for possível uma ajuda corretiva para a situação, para aquele casamento, para aquela coisa, ok? Não espera mesmo para... divorciou primeiro, terminou uma sociedade, enfim, e depois é que vai olhar para a situação, ok? Abracejo.